E aí, vamos estudar a lição? Segunda-feira, dia 19, estamos falando aí sobre o santuário, estamos falando sobre o serviço do templo, sobre o Monte Sião. E olha, imagina só visitar Jerusalém, visitar Israel, visitar também o Egito, conhecer alguns locais assim muito específicos citados pela palavra de Deus e de quebra passar por Dubai. É o nosso projeto para fevereiro do ano que vem. Estamos convidando você a fazer parte dessa caravana e você pode obter informações no WhatsApp que aparece na sua tela ou envia um direct para a gente que a gente direciona aos organizadores. Olha só, estamos falando hoje sobre o Monte Sião. Apocalipse 14 é o nosso ponto de partida e o povo de Deus está em pé no Monte Sião, que ficava no oeste da cidade velha de Jerusalém atual. E era considerado o assento do trono de Deus, ou seja, a perspectiva do Monte Sião, o assento do trono de Deus. Do Monte Sião, Deus governa todas as coisas. Só que este Monte Sião, símbolo da presença de Deus entre o seu povo, com o tempo, o Monte Moriá, aonde foi estabelecido o templo, por ser o monte do templo, ele também passou a ser chamado de Monte Sião. Ou seja, o Monte Moriá também passou a ser chamado de Monte Sião por causa da localização do templo. A importante descrição do remanescente nos últimos dias de Apocalipse 14 é apresentada usando a linguagem do santuário. Aliás, a linguagem do santuário é o que permeia todo o conteúdo do Apocalipse. O Apocalipse é construído em cima da estrutura do santuário. E aí você percebe que tudo gira em torno do santuário e o santuário está no Monte Sião, porque o Monte Moriá começou a ser chamado de Monte Sião. E dali do seu templo, Deus governa todas as coisas. E este foco, esta perspectiva, é a mesma em relação ao santuário celestial. Ou seja, desde a Sião celestial, onde está o templo de Deus, onde está o santuário de Deus, Deus governa todas as coisas. E por que estaremos em pé diante do Monte Sião? Graças ao Cordeiro. Graças ao Cordeiro, o povo de Deus estará no seu santo monte, no Monte Sião, no reino celestial, onde está o santuário de Deus. Agora, olha, tendo isso como perspectiva, o Davi fez uma pergunta. Quem é que vai morar contigo no teu santo monte? Você observa isso em Salmo 15, Salmo 24. Quem vai morar contigo no teu santo monte, Senhor? Aí você vê que a resposta é os íntegros, aqueles que falam a verdade, aqueles que temem ao Senhor. Exatamente as características dos 144 mil, né? O número que figura aí, os salvos que estarão no céu. E aí você percebe o seguinte, vai dar para mim não. É uma tarefa muito difícil para nós que somos pecadores. Afinal de contas, é a própria Bíblia que afirma no Salmo 15, verso 2, quem pode dizer honestamente que sempre vive com integridade? Ou quem pode sempre de coração falar a verdade? Salmos 15, verso 2. Quem é esse cara super íntegro aí, maravilhoso? Quem pode dizer que não será jamais abalado? Salmo 15, verso 5. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a verdade não está em nós. 1 João, capítulo 1, verso 8. Se vai estar em pé no Monte Sião somente o pessoal que está com essas características, a casa caiu para gente. Porque nós não somos essa integridade toda, esta coisa que deveríamos ser de fato, ser de fato. Não somos. E aí o que acontece? Qual é a percepção então, dado a este fato de que somos pecadores? A única conclusão possível é que o Cordeiro nos capacita a ficarmos em pé no Monte Sião. O Cordeiro não é mencionado nestes salmos de Davi. Agora o Cordeiro de Deus está estabelecido no Monte Sião, no santuário. Também podemos estar presentes neste lugar por causa da justiça perfeita do Cordeiro que é atribuída a mim e a você pela fé. Ou seja, de acordo com Hebreus 10, 19 e 20, eu e você temos a chance de termos a santa ousadia de entrar neste santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, diz aí o autor de Hebreus, capítulo 10, verso 19 e 20. O sangue de Cristo, que sem o sangue de Jesus, que esperança nós teríamos de adentrar a este santuário, a estarmos no Monte Sião? Estaremos no Monte Sião,
única e exclusivamente pelos méritos do Cordeiro. Você tem tentado viver uma vida íntegra? Eu também tenho. Você tem tentado sempre falar a verdade? Eu também tenho. Mas não deixamos de ser pecadores. E aí, como é que estaremos no céu se esses atributos perfeitos são indispensáveis? A perfeição de Cristo é atribuída a nós, sua justiça é comunicada a nós. Sem o sacrifício do Cordeiro não estaríamos no Monte Sião, ainda mais em pé. E pela graça de Deus estaremos sobre o Monte Sião. Amém pelo Cordeiro, amém por essa esperança viva. Ore conosco, Pai querido. Muito obrigado pela graça, sois salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom do Senhor para a nossa vida. E por isso te agradecemos em nome de Jesus.